No vídeo de hoje, vamos abordar um dos temas mais difíceis e, ao mesmo tempo, mais profundos da fé cristã: por que Deus permite o sofrimento? E ainda mais, por que às vezes parece que Ele está em silêncio quando mais precisamos? Se você já passou por momentos de dor, questionando onde está Deus, saiba que você não está sozinho. Muitos grandes personagens bíblicos também enfrentaram esse dilema. Então, vamos juntos explorar as razões por trás do sofrimento e como a Bíblia nos ensina a entender esse silêncio de Deus. Primeiramente, precisamos reconhecer que o sofrimento faz parte da experiência humana. Desde a queda de Adão e Eva, o pecado trouxe consequências ao mundo, incluindo a dor, a morte e o sofrimento. No entanto, isso não significa que Deus não se importe com o que passamos. Na verdade, a Bíblia está cheia de exemplos de como Ele responde ao sofrimento com misericórdia e graça. Porém, é importante lembrar que Deus nunca prometeu que não teríamos problemas. Em João, Jesus disse: "No mundo, vocês terão aflições, contudo, tenham um ânimo, eu venci o mundo." Aqui, Jesus deixa claro que as dificuldades são inevitáveis, mas Ele também nos oferece esperança. Muitas vezes, o silêncio de Deus é visto como um teste de fé. Um exemplo claro disso é o livro de Jó. Jó foi um homem justo, mas passou por sofrimentos inimagináveis. Ele perdeu sua família, seus bens e sua saúde, tudo sem uma explicação aparente. Durante boa parte do livro, Deus permanece em silêncio, enquanto Jó clama por respostas. Esse silêncio não significa ausência. Pelo contrário, em muitos casos, é um convite para confiarmos mais profundamente em Deus, mesmo quando não entendemos. Como diz em Isaías: "Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor." Outra razão pela qual Deus permite o sofrimento é para nos moldar e nos fortalecer. Em Romanos, Paulo fala sobre como as tribulações produzem perseverança, caráter e esperança. Às vezes, o sofrimento serve para nos aproximar de Deus e nos ajudar a crescer espiritualmente. O apóstolo Paulo, que enfrentou prisões, perseguições e até naufrágios, entendia que o sofrimento tinha um propósito. Ele escreveu em 2 Coríntios, após pedir a Deus para remover um espinho na carne, que Deus lhe disse: "Minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Às vezes, o sofrimento nos lembra que precisamos depender da graça e do poder de Deus, e não de nós mesmos. O maior exemplo de Deus permitindo sofrimento está na cruz. Jesus Cristo, o Filho de Deus, sofreu de maneira inimaginável, e Deus Pai permitiu isso. No entanto, o sofrimento de Cristo foi com um propósito claro: trazer salvação ao mundo. Ao olharmos para a cruz, podemos ver que Deus não está distante ou indiferente ao nosso sofrimento. Ele experimentou o sofrimento em sua plenitude para nos dar a esperança da redenção. Em Hebreus, lemos que Jesus é um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, pois ele mesmo sofreu tentação. Apesar de todas essas explicações, nem sempre teremos respostas claras para o sofrimento. O próprio Jó nunca recebeu uma explicação detalhada de Deus sobre o motivo de suas provações. No entanto, Deus se revelou a Jó de uma forma poderosa, e isso foi suficiente. Como cristãos, podemos ter a confiança de que o sofrimento não é o fim. Apocalipse nos dá a promessa de que Deus enxugará toda lágrima dos nossos olhos, e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Essa é a esperança que carregamos, de que o sofrimento é temporário, mas a alegria e a paz que teremos com Deus são eternas. Se você está passando por um período de sofrimento e sentindo que Deus está em silêncio, saiba que Ele está presente, mesmo que você não consiga perceber. Às vezes, o silêncio é a maneira de Ele nos ensinar a confiar nele de todo o coração. Não perca a esperança. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais reflexões bíblicas e respostas para os desafios da vida cristã. Que Deus abençoe você!